Então, turma, vamos lá aqui, aula de ciências, professor Abdias. Tá aqui a apostila que a gente começou na semana passada e a gente começou a entender que em termos de reprodução, existem dois tipos de reprodução. A reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Então aqui eu tenho o diagramazinho que vocês já viram na aula passada, né? Quando você tem uma reprodução assexuada, um ser, né, se divide em dois seres idênticos. E quando você tem a reprodução sexuada, você tem dois seres diferentes que interagem por meio da função sexual, né? E aí os seus gametas se unem, formando um terceiro ser diferente com a herança genética dos dois, certo? Então nesse caso aqui é mais fácil você passar a herança genética. Então são dois tipos de reprodução sexuada e reprodução assexuada. Esse A na frente do sexuado quer dizer não, portanto é uma reprodução sem sexo, né? O que para você pode parecer esquisito, mas não é, isso é comum no mundo animal. E a gente tem aqui mais algumas coisas, os exemplos aqui, por exemplo, da divisão, né, da bactéria aqui, né? Uma fissão binária, né? Está aqui, a gente viu na aula passada, uma fissão binária que tem a bactéria. Tem um reloginho mostrando aqui quanto tempo ela leva para se dividir, para formar duas. Eu tenho aqui esse bicho do zoinho, que é um paramécio, né? Esse paramécio ele se reproduz por fragmentação, certo? É um negócio meio estranho, meio esquisito, mas é isso que acontece com o paramécio, assim como também com outros seres vivos, né? E aí esse fragmentozinho aqui que se rompeu, né, que se separou, se transforma em outro paramécio que tem o mesmo código genético do primeiro paramécio. Podem ocorrer mutações, né? Hoje a gente vai ver um pouquinho também sobre reprodução sexuada, certo? Essa reprodução aqui, reprodução sexuada, envolve a formação de indivíduos a partir da fusão, né, desses gametas. Então eu tenho, como você viu lá em cima, né, eu vou ter um ser A que vai interagir sexualmente com um ser B, né? E aí esse CA aqui vai ter um gameta masculino, vamos supor que seja masculino, né? E esse CB aqui vai ter um gameta também feminino. Esses dois gametas vão se unir e cada um desses gametas traz informação genética do seu respectivo progenitor. Por exemplo, esse daqui, o gameta de A, traz informação genética de A, né? Enquanto que o gameta de B vai trazer a informação genética de B, certo? Isso aqui é melhor no sentido da espécie, porque cria uma certa variabilidade genética. Essa variabilidade genética é mais eficiente do que as mutações lá da reprodução assexuada, porque, por exemplo, as pessoas vão nascendo, geração em geração, geração em geração, e quem vive mais é quem está mais adaptado, é quem herdar as características melhores dos seus pais, entendeu? Por isso que ela seria melhor para a espécie. Então a gente tem aqui que os gametas, esses gametas são as células sexuais, né? Por exemplo, no caso do homem é o espermatozoide, no caso da mulher seria o óvulo. Então tem aqui umas imagens para a gente mostrar aqui. Aqui eu tenho a imagem do espermatozoide, certo? Que ele é flagelado, ele tem um flagelozinho aqui, tá vendo aí? Certo? Enquanto que o óvulo ele não tem esse flagelo. Então o óvulo seria essa estrutura maior redonda aqui parecendo uma bola, né? Então, continuando aqui, quando esses gametas são originados de indivíduos distintos, quer dizer, você tem um indivíduo do sexo masculino e outro do sexo feminino, a gente tem a reprodução que a gente chama de sexuada, né? Nesse caso, a fusão desses gametas é o que vai acarretar a combinação dessas diferentes características, certo? Então, a reprodução sexuada, aqui o resuminho, leva a uma maior variabilidade, certo, genética, o que permite com que a espécie sexuada ela evolua de forma melhor. Agora, a forma mais comum da reprodução sexuada é a nossa, né? A reprodução bissexual, onde você tem dois sexos, ou, se você preferir, biparental, né? Mas existe também animais que são hermafroditas. Deixa eu pegar aqui o marcador de texto. Animais que são hermafroditas, eles apresentam os dois sexos. Cada um indivíduo só vai apresentar os dois sexos. E tem também a partenogênese. Aí a reprodução sexuada nas plantas envolve também gametas, mas são formados em órgãos reprodutores masculinos e femininos, né? E pode ocorrer
autofecundação. Por exemplo, um pinheiro, daqueles pinheiros bonitos que você faz árvore de Natal, né? Tem uma estrutura lá em cima, essa estrutura ela pode liberar um gameta, esse gameta pode fecundar uma outra estrutura dele embaixo, certo? A planta ela possui os dois órgãos reprodutores, masculino e feminino, e ela pode se autorreproduzir. Agora veja, na reprodução bissexuada, quando os dois progenitores de sexo diferente, o macho e a fêmea, se acasalam, né, quando eles mantêm relações, os gametas se encontram no processo de fecundação. É aquele processo onde o nosso espermatozoide vai fecundar o nosso óvulo, certo? É o processo de fecundação. Aí vai formar um embrião, esse embrião vai se desenvolver, aí tem os estágios de desenvolvimento, né, durante 9 meses, no caso da espécie humana, e aí ele nasce, e aí ele cresce, ele se desenvolve, ele se torna maduro, e aí ele atinge a idade reprodutiva, e ele vai reproduzir novamente com a outra fêmea ou então um outro macho. Nessa fase, o corpo, na fase de idade reprodutiva, o corpo do animal ele vai começar a produzir os gametas. No nosso caso, a partir de 12, 13 anos, entendeu? Os meninos começam a produzir, as meninas também. Com a diferença que os meninos, eles produzem os gametas sempre, certo? Os machos, eles sempre estão produzindo os gametas, enquanto que as mulheres, esses gametas, os óvulos, eles vão estar presentes desde o nascimento dela, desde da época de embrião. Esses óvulos vão estar presentes, e aí durante a fase adulta reprodutiva esses óvulos vão apenas se amadurecer, né? Então aqui praticamente todos os animais vertebrados, os peixes, os anfíbios, répteis, as aves e os mamíferos, e também muitos dos invertebrados, né, como os anelídeos, os artrópodes, moluscos, né, eles possuem os sexos separados em animais separados. Então você tem um macho com o sexo masculino e tem a fêmea com o sexo feminino. Então é o caso da bissexualidade, né? Reprodução sexuada do tipo bissexual, onde você tem os dois, o macho e a fêmea, e não os dois sexos em um só, certo? Por isso eles são chamados também de dioicos, né? Que significa duas casas em grego, os dioicos. Aí o oco, tá, lembra do eco aqui, ó? Isso aqui é de eco, dioico. O oico significa, eu estou riscando uma coisa errada. O oiko significa casa, que é lá de também economia. Não tem nada a ver com a história, mas enfim, falei já. Sexo separado, né? E aí a gente vai ver na próxima, né? No próximo vídeo aula.